Deus abençoe. Fala, galera, muito boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Eu espero que vocês estejam bem. Espero de verdade que vocês estejam muito bem. Estamos aqui, esses 10 minutinhos é para alinhar alguns detalhes, vocês devem imaginar, né? Não se esqueçam que de hoje para frente existe uma nova modalidade de cursos para nós, que são os podcursos, em que a gente vai discutir um conteúdo de maneira bem aberta, bem legal assim, pensando nas suas provas de Enem, de PISME, de UEL, de UERJ, de UFO, exatamente tentando abarcar aí todos os conteúdos. Aqui sou eu, Thiago de Deus, Tatiana Lanini. Eu vou deixar ela se apresentar daqui a pouquinho, que aí só até eu passar as diretrizes. Olha só, a nossa aula inaugural, ela fica gravada para vocês. Esse é um curso de redação à parte, te dá direito a escrever redação toda semana, ter essa redação corrigida. É uma dinâmica diferente. Por que é diferente? São aulas de redação e atualidades, tudo junto. Nesse nosso primeiro podcast, nosso primeiro podcurso, a gente vai focar principalmente em estrutura de redação, que é lógico, né? A estrutura que vai dar a base. Uhum. Beleza? Tati, vai lá, pode se apresentar para esse povo. Boa tarde para todos. Obrigada pela presença de todos vocês. Eu sou a Tatiana Lanini. Eu trabalho com redação em Juiz de Fora, aproximadamente, esse ano completa 21 anos. Eu achei que você não ia entregar, não. Vou entregar a minha idade. Vocês vão fazer as contas aí, vão cair da cadeira, né, Tiago? Então, tem 20 anos, esse ano completa, né? 21 anos trabalhando com a redação, né? Trabalhando com os vestibulares, não só o Enem, mas o PISME. E a nossa parceria aqui hoje é tudo, né? Então, essa ideia desse curso, né? Atualidades, mais a estrutura da redação. Eu estou encantada, gente, assim, e dá muito valor a isso aqui, porque é tudo isso na redação que a gente vem conversando, eu e o Thiago, né? A importância não só da estrutura, mas a questão da atualidades, que isso aí vale ouro para a prova, né, de redação do Enem. Não só a redação, mas linguagens e as outras áreas também. Então, vou começar a falar para vocês um pouquinho das competências. Pode começar, né? Pode. Na verdade, a gente precisa, né? Estamos apertados aí. Então, vamos lá. A gente vai começar a falar um pouco das 5 competências que nós temos no Enem. Antes da gente começar a trabalhar, marcar tema de redação, pedir para que vocês produzam, né? O aluno tem que conhecer, né? O que pede? O que essa prova exige? Né? Não tem como eu chegar e lutar por alguma coisa que eu nem sei, né? O que está sendo pedido, exigido. Então, a gente tem que primeiro pensar, é uma prova que vale 1000 pontos, é até difícil a gente adjetivar a importância, né? A pontuação dessa prova. Então, é uma prova com valor de 1000 pontos. Nós temos como que essa prova é corrigida, como que é a divisão da prova de redação. Então, nós temos 5 competências, cada uma valendo, né, de 0 a 200. Tem que ficar muito claro isso, né? Vale 200, de 0 a 200. Então, a divisão, ela é feita dessa forma. Então, nós temos 5 competências, meninos. Então, eu vou falar rapidinho para vocês. Lógico que durante o ano, eu faço questão da gente aprofundar nessas competências. À medida que eu for corrigindo, dando a aula, falo, opa, esse texto aqui, esse parágrafo aqui, está sendo analisado essa competência, gente. Tem dia que a gente pode fazer um sistema de mentoria aqui. Eu pego a redação, corrijo toda na frente de vocês. Qual é a competência ou quais estão sendo trabalhadas, ok? Então, vou começar aí, pelo menos dando aí uma pincelada, né? Uma apresentação dessas competências. A primeira é demonstrar o domínio da norma padrão da língua escrita. Tem aluno que fala assim, né, pelos corredores, que não cai gramática na prova. Eu fico imaginando, se não cai, né? Como que eu escrevo? Aí, nessa hora, é até uma pergunta que eu tenho, né? Tá. A gramática, ela não é cobrada oficialmente na prova de redação, mas se você não souber gramática, você não faz um bom texto. Exato. Porque, tipo assim, eu já ouvi muito, porque quando você pensa na primeira competência, que é escrever ali na norma culta, né? Tipo assim, o padrão da língua, você vai poder utilizar gírias e tal, sempre colocando entre aspas, eu acredito, né? Não. Aí, ó, tá vendo? Tá vendo tanto que é importante isso aqui? Aí, assim, ó, é exatamente isso para desmistificar, porque... Tem essa conversa, que pode usar aspas. Eu falo com os meus alunos, nem aspas, não aceito. Beleza. Então, texto de acordo com a norma
culta né, a língua escrita. Então, é exatamente Aham. isso. O Thiago tocou no assunto que os alunos perguntam muito, né? Durante esses 20 anos, gente, essas perguntas são bem recorrentes. Eu posso colocar entre aspas, não é legal, é complicado, porque a pessoa que vai corrigir, aí vem em cima disso, essa obediência às regras, mas eu coloquei entre aspas, mas seu concorrente não utilizou nem entre aspas. Então, esse comparativo é complicado, né? Então, é melhor que a gente não utilize nem as aspas, né? E tenha essa obediência pelas regras. Aí, vamos lá. Antes de apresentar a próxima competência, a importância da leitura. Né? O Thiago está aqui, sabe tudo de atualidade, gente, né? Vai enriquecer a nossa aula, maravilhoso. Então, assim, se eu não leio, se eu não busco informação, né? Você, mestre aí, doutor, para falar disso para a gente, é impossível, né? Ter essa redação, alcançar esses 1000 pontos, né? Porque o aluno fala assim, eu sei tudo a estrutura, mas eu não sei nada de atualidades. Vai ser muito difícil desenvolver um texto. A gente já falou de argumentos, né? Argumentar algo é fundamental. Mais cedo eu estava escutando, né? Você propor uma solução, só dar um conselho não adianta. Você tem que exatamente direcionar o que precisa ser feito. Ser efetivo. E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente tiver uma boa capacidade de leitura, de receber informação. E às vezes a gente não tem tempo de escutar tudo, de ler tudo. Então, a dinâmica da atualidades é exatamente para tentar pegar todos os argumentos, você colocar em cima de uma estrutura e desenvolver um bom texto. Eu, enquanto professor de geografia, quando vou dar uma aula, eu vou falar, por exemplo, vou citar um exemplo, né? De espaço agrário no Brasil e reforma agrária. Então, eu preciso, na hora de falar de reforma agrária, falar de pontos positivos e negativos. Para a sua redação, tudo quanto é assunto que você for pegar para estudar, você tem que considerar o lado positivo e negativo, as dificuldades, as facilidades, as possibilidades e as não possibilidades, para você fazer um bom texto. Porque cada assunto vai te cobrar essas dinâmicas, né? Daquilo que você precisa ou não fazer para poder receber ali, né, do seu leitor, do examinador, não sei, do fiscal, como é que fala? Do corretor, né, do corretor. Você receber do corretor a nota máxima. No caso, aí ainda ficando na competência 1, eu quero só fazer mais uma pergunta. Quando a gente fala de gramática, já é a nova, tipo assim, desde 2009. Nossa, mãe, é muito tempo. Desde a reforma, e a gente segue todas as mudanças, né, que são algumas. Isso é um outro assunto que a gente pode marcar também, para trabalhar sobre essas mudanças, né? Sobre esse processo que realmente teve essa mudança, mas não são todas as regras, são apenas em alguns pontos. Quer ver um exemplo? Muita coisa a gente já não usava, né? O trema, por exemplo, né? Sim. Tem aluno que vira para mim e como fala sequência. Assim, eu já perguntei na sala, o menino virou para mim e falou assim, mas eu nunca nem usei. Falou, poxa vida, esse U aqui... Dependendo da idade... Então, tem coisas que a gente já não usava. Então, a reforma veio meio para adequar isso tudo, mas existem algumas regrinhas, o uso do hífen, que a gente autoescola, né, escreve junto. Então, a gente tem que saber aí essas regrinhas para redação. Ótima pergunta. São detalhes importantes, porque eu, por exemplo, vou escrever ideia, hoje é sem acento, sem né? Acento, perdeu. Beleza, mas aí por muito tempo, mesmo com a nova lei ortográfica, fala assim, né? Reforma ortográfica, isso. Pois é, depois que a reforma foi feita, por muito tempo eu escrevi com acento, sem nem imaginar que eu estava fazendo errado. Então, assim, tem detalhes que talvez a gente está fazendo errado, que a gente perde nota, porque para a gente chegar no 1000, né, tipo assim, a gente vai ter que ser muito categórico, muito categórico em tudo que nós estamos fazendo. Porque é o que a gente objetivo, velho, 1/5 da nota, 1000 na redação do Enem faz muita diferença. Nossa. Muito. Faz muita diferença. De 920 para cima, eu considero que já são boas notas. Aí pensa assim, pô, Thiago, você tá me forçando 920 para cima? Oxi, se não for para isso, né? Então vamos focar na nota altíssima. Esse ano minha meta é fazer 1000. Com certeza. Eu vou fazer o Enem, né? Minha meta é fazer 1000. Então eu tô nessa aí, até mesmo porque, imagina, num projeto desse, eu vou sair daqui da aula doidão na redação, filho. Santo Deus... Acabou, filho. Pode seguir? Pode. Aí a gente deu, né, uma pincelada, lógico que a gente vai falar durante o ano aqui, ó, regência, pontuação, colocação pronominal, e não se esqueçam, porque isso também vem em prova de linguagens, lógico que de forma contextualizada, mas cai, né, moçada? Competência 2, a gente vem falando aí
Nossa, essa aqui, né? Enxurrada de zeros. Compreender a proposta de redação. Se eu não entendo, eu não tenho como começar a escrever. E aí tem a famosa fuga ao tema. Exatamente. Eu sempre escuto isso, cara. É nessa hora que a atualidade faz muita diferença. E aí agora vem você aqui, ó, de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites. Então, quando eu dou aula de redação sozinho e falo isso, fica parecendo que eu estou insistindo para que eles leiam. E é bom que você está aqui e está aqui na competência 2. Não sou eu quem estou colocando, isso aqui está no edital do Enem. Sim. Né? Desenvolver e mostrar conhecimento de várias áreas. Então, tudo que vocês puderem mostrar, filosofia, geografia, história, sociologia, tudo, gente, tudo ainda e um pouco mais. Isso tudo vale ouro para as provas, beleza? E compreender o tema. Então, se eu não entendi o que está pedindo, eu não tenho como começar a escrever. Nessa hora, eu penso que, de acordo com que eu já participei de muita discussão sobre redação, nessa hora é fundamental, você citou aí muitos, né? Filosofia, sociologia, cara, a literatura e a artes são fundamentais, porque dentro dos grandes eixos que o Enem propõe, tem questões associadas à cultura, né? A questão de sociedade, vai esbarrar na economia. Então, geografia e história, filosofia e sociologia é obrigatório, né? Tem que ter um domínio legal, porque sem argumentos que essas disciplinas dão, cara, não tem jeito. Não tem jeito. E aí a literatura e a artes, elas vêm para poder trazer uma cerejinha para o bolo, né? Eu acho que é um detalhe muito importante. Eu já vi escolas em que os alunos podem, né, fazer escolhas ali de frentes para estudar, mas literatura, artes, filosofia e sociologia são obrigatórias. Nossa, porque senão não dá minho na redação, não tem jeito. É impossível. Você pode saber toda a estrutura que eu estou te apresentando aqui. Você pode dominar como inicia, como desenvolve, mas se você não tem esse conhecimento, e aí é uma fico coisa, sozinha sabe aqui, o que é uma coisa, Tati? Eu vejo, galera, ó, só para lembrar que o chat está aí para vocês, tá? Podem se escrever. Se quiser perguntar alguma coisa no chat, faz isso. Aproveita, tá na chuva, abraço capeta. Então, né, vamos lá. Sabe o que eu escuto? Até me dá um feedback aí, o áudio tá bonitinho, vocês estão ouvindo a gente legal? Tá bonitinho o áudio aí, me dá um feedback aqui, delícia, beleza, então, fechou. Eu vou deixar aqui o chat fechado, toda vez que eu olhar no chat, eu abro aqui para dar uma olhada. A gente está olhando aqui para a TV para ver vocês. Mas o que eu escuto, Tati? Eu escuto muito a galera falar assim, ó, pô, Tiagão, eu citei um filme na minha redação. É porque é bom, envolve essa questão cultural, de artes, só que provavelmente o filme que você citou, ele tem alguma conotação histórica, filosófica. Sim. Então, quanto melhor você conhecer dos pensadores, das humanas, que está relacionado também ali com literatura, melhor será feita essa citação. Porque aí você vai conseguir embasar... O domínio, né? Cara, é isso. É rico, né? Eu não sei se a Simone está aí, mas a Simone sempre fala isso, assim, Thiago, depois que a gente passa a escutar que os filmes são muito mais que entretenimento, a gente começa a reparar para além do filme, cara, faz muito sentido. Por exemplo, esse ano está bombando muito questões climáticas. Sim. Está falando muito de questões climáticas. A União Europeia está promovendo aí uma organização do Pacto Ecológico Europeu. Os Estados Unidos está falando aí de matriz com baixa emissão de carbono, também com Biden, diferente do Donald Trump. Vai anotando. E aí você pensa o seguinte, pô, tem algum filme que fala de um futuro desgraçadamente catastrófico? Palavras bem fortes. Tem. Interestelar é um filme desse. Anota. Quando o cara assiste Interestelar, ele vai pensar só na ideia de corrida aeroespacial, saída do planeta Terra e tal, beleza. Mas o que levou a humanidade a buscar refúgio em outros planetas? O que fez com que a tecnologia avançasse ao ponto de ter que procurar viabilidade em outros planetas? Aí, mais cedo, o Wesley falou de ética e moral. Aí você pensa, você vai colocar a discussão de ética e moral na discussão sobre impactos do meio ambiente. Já existe uma tentativa do IPCC, do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, de fazer a galera entender, não dá para voltar atrás, vai dar merda. A palavra é essa, Tati, que eles vai dar problema. Eles não usam merda, né? Eu que uso. Vai dar problema. Mas, então, o que a humanidade pode fazer para reduzir esses problemas? Aí tem que propor soluções. Nessa hora,
todo esse conhecimento você consegue utilizar dentro do contexto do filme Interestelar. No filme mostra que praticamente as últimas possíveis culturas agrícolas no planeta Terra são de milho. Então os caras começam a reduzir toda uma dieta alimentar a um único cereal, e isso começa a trazer problemas para a própria sociedade humana, porque você deixa de ter a variedade de alimentos que nós temos hoje, que proporcionou o nosso desenvolvimento intelectual. Então, você consegue fazer uma viagem tão louca apenas com um filme, dentro de uma perspectiva, por exemplo, que aí precisa de ter base teórica para entender o filme nessa amplitude toda. Cara, é tipo assim, ó, se a gente parasse agora, vamos discutir Interestelar, o resto do nosso podcast de hoje seria para falar de tudo que é possível, mas é só para você entender que essa ideia de compreender a proposta da redação e utilizar o que você conhece de mundo, conhecimento de mundo que você leva para a prova. É importante que você tenha um repertório, né, que é o que a galera fala. Acabou. Isso. Com isso, você consegue fazer um bom texto. Ganhou, encantou essa banca. E assim, né, é legal que a gente fala assim, né, parece fácil, mas não é não, velho. Por isso que não tem muito 1000, né? Sei lá, ano passado passou de 100 mil. Tipo assim, de 100 pessoas que tiraram 1000, não, né? Foram notas baixíssimas ano passado. É, porque a lógica da pandemia interferiu, né? Sim, teve essa situação. Mas, cara, apesar de ser a minoria que tira 1000, dá para você ser um cara que vai tirar 1000. Porque a perspectiva é tirar 1000. Não dá para tirar 1000 numa matemática. Não tem como por vários motivos. Um deles é o TRI. Mas na redação tem como tirar 1000. Cara, uma nota 1000 é bonito, né? Nossa. Santo Deus. Maravilha. O Red 1000 aqui, né? É o nosso programa, né? Nós estamos no programa aqui do podcast Red 1000. Foram 25 notas 1000, a Ana Clara falou. Foram 25, Cara, é pouco pra caramba. É pouco. Né? Eu confesso que eu não olhei o dado, mas é muito pouco, velho. É muito pouco. Mas você tinha comentado 100, né? Não, eu pensei que era 98. Não. Eu juro. Quem dera, não chega isso tudo, não. É por isso que os caras que tiram nota 1000 aí vira popstar, né? Que é um processo que é muito difícil. Famosão, né? Cai nas redes sociais, com certeza. Então vamos continuar mais um pouquinho, né? A questão aí, a tipologia que é exigida na prova é texto dissertativo argumentativo. Então a gente tem que ter mais aulas para a gente aprofundar nessa tipologia. O que é um texto dissertativo argumentativo? É um texto em terceira pessoa. Sempre. Então você não coloca nós, coloca como se fosse primeira do plural, não é? É porque quem que é o cara aqui que sabe, hein? Quem que é? Nós. Primeira do plural? Não é? Não? Não pode. Aí, ó, não pode. Então vamos lá. Então, o Tiago colocou assim, se pensar não teve uma nota 1000... Não, exatamente, né? Não teve uma nota 1000 por estado do ano passado. Sim. E, tipo assim, dá para saber, Ana, não sei, né? A gente pode até fazer essa pesquisa, o que a Ana tá falando. Aonde essas 25 se concentraram? Qual região do Brasil teve mais? Só para a gente ter uma noção. Talvez o que a gente considera de regionalismo nem seja real. Ou talvez, se a gente olhar esses dados, a gente vai perceber a discrepância de acesso à informação se a gente comparar as regiões do Brasil. É depressivo. Legal. Eu acho que é isso. Eu vou até pesquisar, Ana. É um dado legal, até para a gente falar mal da educação, né? A gente precisa. Muito triste esse dado, né? Muito triste. Então, aí, voltando ao texto, então é um texto, né, que a gente pede para que os alunos escrevam nessa terceira pessoa, é um texto impessoal. Aí você vai falar assim, mas eu me posiciono, mas eu dou informações, né? Então, antes de tudo, o que é, né? Antes de argumentar, eu tenho que dissertar. Então, a dissertação é falar sobre um determinado assunto de forma argumentativa, porque o aluno pode virar e falar assim para mim, mas existem dois tipos, né? Eu posso dissertar de duas formas, Tatiana, posso. Eu posso dissertar de forma expositiva e eu posso dissertar de forma argumentativa. Dentro do processo de gêneros textuais, tipologia textual, a gente sabe que existem. Só que o Enem não quer expositivo, é mais fácil. Ele quer dissertativo, argumentativo, porque além de falar sobre, eu me posiciono. Então, eu tenho que ter conhecimento, nível de leitura, esse repertório todo aqui maravilhoso que o Tiago falou, além disso tudo, utilizar argumentos para provar e para defender, né, e ter esse ponto de vista. Então, o texto vem nessa logística, né, lógico que nós vamos mostrar vários exemplos aqui durante o nosso curso,
tudo hoje, gente, a gente fica na ansiedade de querer mostrar tudo, mas não dá tempo, né? Então, esse é o nosso primeiro encontro de muitos, né? Então, a gente ainda vai colocar na tela, a gente vai compartilhar com vocês períodos, parágrafos, e eu venho mostrando para vocês o que seria esse texto dissertativo argumentativo. Mas, básico, o primeiro dia é isso, né? Eu explico sobre um determinado assunto, esse assunto, tudo que eu estou falando, eu tenho que provar o que eu estou falando. Então, eu não posso criar um texto por base em achismos. Sim. Então, o texto não é voltado em cima de, eu acho isso. Não, peraí, você viu isso onde? Aí entra de novo no que o Tiago falou. Esse repertório sociocultural que está relacionado ao processo de atualidades, que o Enem ama de paixão. Nossa, E que isso é a base do Enem hoje, né? Isso aí rola, isso que comanda o Enem. Não só na nossa área aqui, mas... Não, e outra, todas as áreas das provas de Enem. Qualquer outra prova, né? Eu vou dar exemplos, né? O cara que vai fazer redação de um vestibular, de uma outra banca, o cara também vai ter que escrever. Tem questões abertas. A própria UERJ, né? Exatamente. Tem a prova da UERJ, que é um bom exemplo. Tem, inclusive, saiu resultados aí hoje, né? Dia 9, né? Resultados. Aí, ou sai ainda mais tarde. Tem a prova do PISM, que tem questões abertas, para você saber escrever legal. Então, todas falando em vários tons, né? A gente consegue entender que a prova escrita da redação do Enem nos dá base para uma série de outras. Você tocou nesse assunto bacana, né? Que a redação, ela não é só para o Enem, é para a vida. Sim. Questão profissional, tudo, né? O aluno, a pessoa precisa, né, dominar e ter, né, essa capacidade, essa competência que a gente está falando tanto para produzir esse texto, né, dissertativo, argumentativo. É porque é o seguinte, eu fico imaginando, né, quando você vai relatar um problema, você vai usar a terceira pessoa, né? Sim. No caso, ele e eles, né? Percebe-se. Isso, porque aí é isso, né? Tipo assim, propõe-se que, ao invés de colocar propomos, você não propõe nada, você entra na subjetividade. Exatamente. Não quer dizer que nós estamos... Entende? Né? Porque aí fica parecendo que você é da sua cabeça. E não pode ser da sua cabeça, tem que ser de alguma coisa que você estudou, que você levantou de possibilidade. É lógico que uma proposta de intervenção, você vai falar, por exemplo, em nome lá do Ministério da Educação. Sim. Beleza, uma proposta de intervenção, você pode... Você está usando esse agente, né? Exato, é um agente. Mas aí você tem que, tipo assim, ó, contextualizar, dar ali uma condição de base teórica. Porque essa ideia do achismo, gente, ó, movimento antivacina vem de achismo, sabe? Não dá para poder considerar que não faz efeito porque você acha que não faz. Não existe isso. Então, cara, é o que a gente sempre bate na tecla, né? Leitura, é o caso da Gabriela Priori e do Monark, lá no Flow Podcast. É isso. Mas, ó, falaram um negócio aqui, ó. As notas se concentraram nas regiões Sudeste e Nordeste. 12 e 11 pessoas de cada lugar. Se não me engano, tiraram nota 1000. Pois é. Aí a gente está falando das duas regiões com o maior número de população absoluta. Então, assim, faz sentido a gente pensar que são regiões onde tiveram o maior número de pessoas que tiraram 1000 pelo número absoluto. Mas aí a gente entender também, né? Das regiões outras, de 25, vamos colocar aí. Aí na tela tem 23, se foram 25 exatamente. 23, né? 12 com 11, só para não... 2. Rapaz, os outros 2. Aí o outro foi no Distrito Federal. E o outro, tá faltando um, né? Tipo assim, qual região? Cadê a região norte nessa brincadeira? Cadê a região sul? Loucura, né? É uma discrepância gigantesca, né? Se fosse proporcional, tinha que estar distribuído entre as 5. E a gente sabe que não é proporcional, não é equilibrado. Assim. Aí no tópico, aí essas, né, a competência 2, mencionamos aqui rapidinho, né? A ideia de não fugir do tema. Só que lembrando, né? Não é só fugir do tema que faz com que eu ganhe 0. Ok, meninos? Tem aluno que fala assim, mas eu não fugi e ganhei 0. Existem outras questões que faz o cara também, a pessoa levar 0. Né? Por exemplo, se eu te peço dissertativo argumentativo e você faz apenas expositivo, eu posso te dar 0. Porque você não respeitou a tipologia textual. Então, isso também é uma questão muito complicada, porque os meninos ficam apenas com a questão. Eu não fugi do tema, então eu não vou ganhar 0. Existem outras questões que faz também com que o aluno... Falta de lógica textual, né? O meu texto não tem lógica, né? Mas eu não desrespeitei nada, mas eu segui dissertativo, mas não dá para entender nada do que a pessoa escreve.
Meu texto não tem coesão, meu texto não tem coerência. É um assunto coesão também... e coerência é o que me vem na cabeça antes de mais nada, né? A lógica, né? Porque, cara, quando eu dava aula, né, em ensino regular, tinha questões abertas nas minhas provas, que o menino escrevia ali, eu pensava assim, Deus do céu, de onde é que veio isso aqui? E, tipo assim, eu perguntava de bola azul no enunciado, e o cara me falava sobre quadrado vermelho. Aí, tipo assim, não bate. Mas por quê? Porque ele até tentava falar, mas ele não tinha nexo. Exatamente. Sabe? Não ter nexo entre os parágrafos na introdução. Essa lógica, acabou, né? Esses vai. Operadores argumentativos, nós vamos ter que conversar muito sobre isso. Isso é uma exigência da prova, né? Moral da história. O que são esses operadores argumentativos? O uso das conjunções, né? Ah, eu sei porque que eu estou usando esse portanto. Eu sei por que eu estou usando esse a fim de quê. Eu sei por que eu estou usando esse outro sim. Ah, eu uso outro sim para quê? Então, o aluno tem que ter essa noção de elementos gramaticais, que nós chamamos desses operadores argumentativos, muito cobrados na prova de redação. Né? Ferir os direitos humanos também. Nossa, zero. Um outro quesito. Muito bem, Thiago. Arrasou. Competência 3. Né? Essa daqui, a maioria tem preguiça, Thiago. A maioria não gosta de fazer isso aqui. Que é antes... organização, de começar a passar lá e começar a entregar a folha oficial. A maioria não tem paciência para selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões, argumentos em defesa de um ponto de vista. Como assim, Tatiana? Eu tenho que selecionar. Quais serão as minhas teses? É um quebra-cabeça a redação. Ela é um quebra-cabeça. Então, se eu seleciono tese, vamos dar um exemplo, faz de conta que eu vou selecionar aqui 2 teses. Hoje a gente vai deixar aí um dever para eles, né? Que é um tema que já caiu no Enem, depois o Thiago vai até compartilhar a tela ali comigo, de uma redação de uma garota que ganhou 2 anos consecutivamente, 1000 pontos na redação do Enem. E foi sobre a questão dos surdos, né? O Enem deu esse tema, e vamos supor que as teses sobre a questão dos surdos seja negligência do poder público e preconceito da sociedade. Aí, o que acontece? O aluno não seleciona e ele não coloca a tese. Então, estou defendendo o quê? O meu texto é um texto dissertativo, não tem nem tese. Já começou errado. A gente vai chegar nessa estrutura, não vai dar tempo tudo hoje, mas pelo menos a introdução a gente vai apresentar. E nos meus argumentos, todos eles têm que ser assim, né? Pertinentes às minhas teses. Então, um parágrafo eu tenho que falar sobre a negligência do poder, é isso? E o outro parágrafo, logicamente, eu vou ter que abordar a questão do preconceito na sociedade. As minhas intervenções, elas, todas as duas, né? Que eu tenho que montar, tenho que casar com as minhas teses. Então, quando eu não... Olha a encrenca que o aluno lança no dia da prova. Ele não quer selecionar. Porque acontece que, normalmente, o aluno, quando ele não seleciona, ele fica com o mesmo argumento e fica dando voltas. Aí a gente chama isso, no português, de texto recorrente. É um texto que não apresenta nada de novo. Ele vai e volta no mesmo ponto. E o aluno não mostra o que a estrutura exige. Né? Na atualidade, na geografia, a gente chama de encher linguiça. Tipo assim... É por aí, Thiago, eu não quis dizer isso. O cara fica enchendo linguiça e não escreve nada de nada. Ótimo, gente. Santo Deus, cara. É porque é o seguinte... a gente fala para ele como é que ele chama, né? Então, esse negócio de... engraçado que quando você falou, você já deu a estrutura do texto, Tati. Se eles já tiverem pescado já rascunhou ali, né? Na introdução você apresenta as 2 teses, um parágrafo de desenvolvimento, você fala de um no parágrafo da outra, e a conclusão, você vai falar da intervenção para cada uma delas. Cara, estrutura de redação, ponto. E, gente, nada a gente faz sem estrutura. Eu considero, para a gente começar, exatamente, é o planejamento. A gente falou de semana passada inteira para aprovação desse planejamento. Para escrever uma redação, também. Você precisa da estratégia montada dentro do seu planejamento. Cara. E além do que a gente está falando, está aqui um documento. Tá ali, né? O Enem tá colocando, né? Que fica parecendo que é só a gente. Que a gente que tá desejando isso, a gente deseja também, mas o edital também tá aqui, né? Tá escrito, é um documento, moçada.
Então, não posso fingir, não, eu tenho muitas habilidades, eu sou ótimo, então eu vou direto. Não, não vai direto, não, né? Até quem tem essa habilidade toda faz um plano de escrita. Não é vergonha, pelo contrário, está no edital, isso é uma exigência. Isso, como que isso, né, melhora o texto? Porque você não cai na possibilidade de apresentar teses sinônimas. Isso é um problema, porque quando eu pego as duas teses que tem que aparecer, essas duas, a introdução, uma é sinônima da outra. Aí já danou o texto ao longo. Entende? Porque a pessoa está falando a mesma coisa. Ela não mostra nada de diferente. E ela vai dar intervenção sobre o quê? Porque eu preciso de duas e a pessoa só teve uma tese. Cara, quando eu via Malhação... é complicado, né? Quando eu assistia Malhação, sabe o que eu odiava? E ao mesmo tempo, eu ainda assistia para ver se vocês iam ter coragem de mudar. Teve uma menina ali que perguntou. Pode responder? Tá, pode. Pode. Oi, Júlia. Como assim sinônimas, né? Como assim? Por exemplo, se você fala que a questão dos surdos no ambiente educacional, tá? Estou inventando aqui. Faz de conta. Você falou assim, que essa situação, esse desafio que essas pessoas enfrentam dentro de sala de aula, né? Então, você está querendo dizer, por exemplo, faz de conta que uma tese sua, você escreve para mim que é falta de estrutura. Aí, na sua tese 2, você fala que é negligência do poder público. Concordam que essas duas coisas que eu falei aqui, elas estão no mesmo processo de sinonímia, está no mesmo campo semântico, está no mesmo sentido. Se falta estrutura, obrigatoriamente Por isso é importante selecionar. É responsabilidade do poder público. Né? Exatamente. Então, a pessoa, faz de conta, né? A pessoa falou a mesma coisa. Só que ela usou duas teses para falar da questão da negligência do poder público. Entende, Júlia? Nessa hora, talvez para ajudar um pouquinho a Júlia, seria interessante em todas as teses pensar, por exemplo, eu vou abordar uma tese que é social e uma outra que é econômica. Isso. Uma que é social e outra que é cultural. Isso. Porque aí você não corre o risco de bater na mesma. Por isso a importância de selecionar. Aham. E perceber, peraí, eu estou colocando as duas, elas são sinônimas, porque às vezes o aluno fala assim, mas eu coloquei com outra palavra, mas elas são sinônimas. E aí complicou, porque eu só tenho uma tese. E eu tenho que fazer uma redação com 30 linhas. Caramba. Não vai ter como, você vai ficar sendo prolixo, que fala, não é? Então, além disso, a ideia da recorrência, né? A pessoa vai e volta no mesmo ponto, vai e volta. É um texto recorrente. Que é o caso da Malhação, né? Que era aquele, nem sei se existe Malhação ainda, toda temporada era um tanto de jovenzinho que estudava numa escola, que tinha problemas amorosos uns com os outros, nunca mostrava nada de novo, nada de diferente. É cansativo. Agora você imagina o leitor lá, exatamente, o corretor, no dia do Enem, o cara corrige sei lá quantas redações por dia. Se a sua redação não chamar a atenção dele, que você já viu isso, você já escutando uma música ali, uma outra assim, meio chata, quando vem aquela música que você gosta, rapaz, parece até que você levanta a orelha, né? Você tá vendo uma série, aí você vê uma série que é muito diferente das outras. Teve uma série... Não enriquece, né? Você fica na mesma... Não que seja ruim o que foi para trás, mas a pessoa ficou na mesma... Não, batendo na tipo mesma assim, tecla. Hoje em dia tem um tanto de série aí. Recentemente, cara, nas redes sociais, um monte de gente repostando um episódio tal de uma série tal que mostrava não sei o que do rapaz tal. Acho que era o Bilal dele. Aí, todo mundo falou disso na internet. Todo mundo falou disso na internet. Ou seja, foi uma diferença muito marcante que chamou atenção. O seu corretor de redação da prova do Enem, ele tem que sentir isso no seu texto. Para ele pegar o texto e falar assim, nossa, que construção legal, sabe? Que embasamento. Velho, não é brincadeira. Eu tô falando uma coisa que é real. Vocês vão ter contato com essa revista daqui um mês, mais ou menos. Dia 11 de setembro, vocês vão ter um lançamento de uma revista legal aí. Eu li um texto de um artigo que foi escrito para essa revista. Quando eu acabei de ler, eu mandei para a equipe do editorial. Eu falei assim, cara, eu chorei lendo o texto, e é real. Quando acabei de ler, eu mandei pro Casquente. Falei assim, brother, olha esse artigo. E tipo assim, eu comecei a ler, eu não tinha vontade de parar, foi muito bem escrito. Seduzem. Aí né? tipo assim, pô, Thiago, mas a pessoa já escreve há tanto tempo. Pois é, ela começou em algum momento. E aí, o que ela fez para ficar boa? Escreveu. É a prática de escrita, que nós falamos desde o nosso primeiro dia. Não, cara, exatamente. Leitura e prática de escrita.
Não adianta, tem aluno que assiste todas, não tem, gente, não tem enganação, né? Não existe milagre. Não tem fórmula. Não existe. O segredo, né, é o esforço mesmo. É você persistir, é você ter esse foco, né? É você ter esse propósito. Eu tenho que ler toda semana, e eu tenho que escrever toda semana. Impossível, né? Não tem como conciliar diferente disso. Eu acho que quando a galera fala de uma formulazinha ali, você tem tipo uma máscara, né? Isso é, na verdade, um estilo de escrita. Sim. E não que você vá para a prova pensando assim, ó, existe uma estrutura pré-pronta para mim. Véi, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você vai focar muito nessa estrutura pré-pronta. Não existe receita, né? Não tem receita. Receita, é assim, não tem que ser. Existem, você tocou num assunto que é muito discutido aí entre os alunos e os professores. Tem menino que fala, me dá aqui o modelo. E eu não posso dar modelo meu, não. Pelo amor, o departamento de letras me mata lá na universidade, sim, tá, gente? O que existe é uma estrutura que em qualquer livro de redação, na verdade, existem estruturas textuais. Sim. Então, se você entra hoje ou compra pelo site livros técnicas de escrita, existem esses livros. Mas aqui eu não posso te dar uma receita de bolo. Porque até mesmo, independente da estrutura, a gente não sabe qual é o tema. Então, a gente tem que correr atrás, né, no bom sentido, para tentar trabalhar o tema com vocês aqui, em cima dessas atualidades. Então, não existe essa fórmula. Não tem jeito. Né? Não existe. Existe muito esforço, muita leitura e muita prática de escrita. Agora, o que a gente passa aqui é uma estrutura para que didaticamente esse texto fique organizado. Mas receita de bolo aqui não tem nada. Não tem jeito. Aqui não. Aí, acho que a Gabriela está fazendo uma pergunta. Então, não é legal o modelo Coringa. Decoreba, modelo engessado. Não. Essa decoreba nós não trabalhamos, né? Isso não é garantia de sucesso. Né? Então, em qualquer departamento, né, qualquer faculdade, curso de letras, qualquer professor de português vai falar isso. O que a gente tem que ensinar os alunos a escrever. Sim. Existe o que a gente vai mostrar, vou até adiantar, foi bom a Gabriela. Aí, Gabriela, essa estrutura aqui está presente em qualquer livro de redação, que é a que está sendo mais utilizada pelos candidatos no Enem, principalmente no Enem. Que técnica é essa aqui que eu vou mostrar para vocês? É a técnica da causa e consequência. Então, isso aqui, qualquer livro de redação, existe essa técnica de escrita. Mas eu não posso falar, não é isso? Que o que você vai colocar dentro dessa estrutura, existe essa estrutura que é engessada. Então, eu tenho que usar sempre isso. Não, porque até mesmo nós não sabemos o tema. É bom você ter essa noção. Didaticamente é muito bem organizado, né? Para você não se perder. A questão do tempo na prova, da redação, a gente vai conversar muito sobre isso, né? É uma média de 1 hora, estourando 1h30. Menos do que isso, a gente sabe que é difícil, e mais do que isso, você vai se encrencar, todo mundo compromete a prova. Vai comprometer, né? Então, esse Coringa, né, que você utilizou, existe uma estrutura, que é uma ajuda, um método que qualquer livro de redação que a gente comprar agora vai estar lá, isso existe, mas não existe uma receita, né? Uma estrutura, tem aluno que fala para mim, eu decoro a redação. É só aí, tipo assim, não posso decorar, não existe isso. Que né? fala até que você só muda algumas palavras e o texto está pronto. Isso não existe mesmo. Não. E eu já ouvi isso. Tipo assim, no tem YouTube, muita gente que fala, é complicado isso, porque a gente não sabe qual é o tema. Então, se eu decoro uma questão ali da sociologia, mas o tema que faz conta, né? Caiu lá, eu preciso domínio da literatura, e aí? Então, eu vou com tudo decorado, mas eu não sei. Então, quanto mais leitura, quanto mais atualidades, ainda é pouco. Eu acho que a estrutura da redação é muito boa. Didaticamente, ali ela é legal. Sim, mas porque ela te ajuda a organizar. Para você não se perder, né? Mas existem outras técnicas, né? Agora, a maioria no Enem vem usando essa técnica que está ali na tela, que é a ideia da causa e consequência. Se a gente pega as últimas redações, a galera que ganhou 1000, tá usando essa. Sim, e eu acho que é uma boa, porque normalmente os temas sempre vão cobrar isso, né? Você vai ter que fazer uma proposta de intervenção, então, você falar da causa do problema, consequência do problema e propor uma solução, cara, não tem nada melhor que isso. Por isso essa estrutura. Gabriela, tranquilo?
Tudo certinho? Eu acho que a base ajuda, Gabi. A base ajuda. A estrutura. Como perspectiva de você ter uma linha de raciocínio sempre. Normalmente, meu texto vai ter introdução, 2 desenvolvimento e uma conclusão. Isso pode. Já começa. Aí, naquele esboço, ele já dá o número médio de linhas. Ali tá ali, ó. Quer ver? Tá lá, ó. São sugestões, né? Porque nós temos 30 linhas, é uma maneira da pessoa não se perder. Então, essa técnica, ela está em qualquer livro. Então, isso aqui não é um modelo que você fala assim, eu vou decorar. Essa estrutura eu posso memorizar. Agora, o que vai ser colocado aqui dentro, né? Eu vi esses dias que o silenciamento é um argumento que pode ser utilizado em qualquer tema, pois o Enem sempre cobra temas que são silenciados sobre... Entendi o que você falou. É o que eu falei aqui. O assunto, existem algumas teorias, algumas citações, concordo com você, que podem ser, sim, que são batidas na prova do Enem e o aluno meio que memoriza. Isso, beleza. O que eu e o Thiago estamos falando é que a gente não pode ir com uma decorada para a prova. Entendeu o que a gente colocou aqui? Mas entendi o que você falou também. Isso aí procede. Aí eu vou chamar de tema transversal, né? Isso. Porque tem algumas É isso que acho que a Gabriela falou. Gabi, que para os temas... Porque a gente vai falar de temas que são transversais. Isso, aí vai esbarrar, né? Não tem... Exato, porque o que a gente quer construir é a capacidade interpretativa, argumentativa, que vocês vão precisar para as outras provas também, numa prova de matemática. De escrita, não tem medo de escrever. Tem uma galera que tem dificuldade de fazer uma prova de matemática que vai decorar uma estrutura para a prova de redação, na hora da matemática não consegue interpretar os textos. Por quê? Porque ele não foi na base do que o Enem pede. Porque quando a gente fala assim, não tem. Exatamente. Na moral, se a gente quiser, a gente põe uma estrutura pronta de redação com temas que são transversais, com soluções que são mais ou menos parecidas. Para a maioria das problemáticas, você só vai mudar o agente que você vai usar lá. Mas só que isso não é o interessante para o final do seu processo. Você tem outras provas para poder responder questões. O próprio PISME, né? Exato. Então, assim, a perspectiva é mais ampla. E, como a gente falou, né? Temas transversais nós vamos discutir muito. Você vai ver que, vez ou outra, a gente vai estar com participantes de outras matérias para um tema que a gente consegue pensar na geografia, na sociologia, na filosofia, também ser discutido na matemática. Sim. Imagina só, você falou aí do silenciamento, né? Isso. Aí a gente falou mais cedo das estatísticas de notas 1000 no Enem, para falar sobre desigualdade de acesso à informação. Cara, imagina isso virando, dentro do seu texto, uma condição clara de argumentos. Por quê? Nem sempre as pessoas analisam dados de maneira correta porque não têm conhecimento em estatística. Porque muitas vezes o que se fala na escola silencia, como você está usando a ideia de silenciar, silencia outras vertentes dos estudos que são necessárias. Porque estatística, por exemplo, falando do censo, que agora não vai acontecer, o censo do IBGE, que você tem ali possibilidades de ter uma dinâmica de quantas pessoas... está aumentando ou está diminuindo a população, ou seja, é um dado que é fundamental. Então, analisar nessa ótica ampla um assunto que pode aparecer com matemática, com filosofia, com sociologia, com geografia, até mesmo com história, né? Um país se fez estruturado a partir do momento que ele entendeu estatisticamente que a população iria crescer ou iria diminuir, que ações ele tomou para isso. A mesma coisa serve para o que a gente está falando, viu, Gabi? Então, são temas que você pode abordar em qualquer área. Sim. Só que a gente tem que tomar um cuidado para não reduzir a nossa capacidade de discussão só nisso. Só nisso. Tocou no assunto até de um tema dessa garota que fez 1000 pontos, e foram 2 anos consecutivos. E a gente vai compartilhar, que eu te falei, tá na internet ali, a redação dela. E eu achei isso muito bacana, porque ela usa um mito que acabou virando aí para alguns alunos como a decisão da prova de redação. Então, essa garota vai usar um mito, ela vai usar mitologia, e tem aluno, o que acontece? Pega isso, o Thiago matou a charada ali. É bacana a gente aprender, tem temas que acabam se encaixando, né, em quase tudo, ou tudo, mas para que a gente não fique
reduzido. Sim. Né? Porque senão a ideia é, quanto mais, é o que eu falei aqui, ainda é pouco. Então, o nível de leitura, né, tem aluno que fala assim, mas essa garota usou esse início, então eu só vou usar esse início. Não quer dizer que você não possa usar mitologia, porque essa garota usou mitologia. A mitologia sempre nos enriquece, mas é a ideia da gente não se fechar. Né? Então, a aula de atualidades é riquíssima nisso, porque ela dá essa amplitude, né? Esse leque de possibilidades, para que na hora que eu esteja lá na prova, eu falei, peraí, eu sei tudo, eu sei sociologia, eu sei literatura, né? Então, assim, isso te dá uma segurança muito grande. Né? É isso, ter repertório. Gui, você levantou a mão aí, bonitão, o que você manda? Chamou ali. Boa tarde. Boa eu não sei tarde. se essa é a pergunta ideal para agora, mas ali na conclusão, na competência 5, tem a questão da retomada, certo? Certo. E eu tenho muita dificuldade nessa questão da retomada, que geralmente eu repito o que eu já falei na competência 1. Então, como é que eu posso evitar como é que eu posso evitar essa repetência? Você responde enquanto eu só resolvo o negócio aqui fora? Posso. Gente, uma função em cima da outra, né? Agora o diretor me chamou ali. Segura aí que eu tô voltando. Peraí, vamos responder o Guilherme. Guilherme, antes de te responder, eu posso só falar a competência 4 para ir para 5 direto e fechar a pergunta com você? Pode. Pode ir, tranquilo. Então tá, obrigada, querido. Então, olha só, competência 4, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos. Então, essa 4 vai ser rapidinho, porque meio que a gente já adiantou com o Tiago, né? Que foi a questão do encadeamento de ideias. Colocação de parágrafos, estrutura das frases, uso de pronomes. A questão da competência 4, a questão dos conectores. A questão a questão da coesão e a questão da coerência, que a gente já tinha falado, né? Então, ficou meio que a gente adiantou aí a competência 4, o conhecimento da gramática, né? Não estudar nas aulas de português, né? Nas aulas de gramática, aquele conceito assim, eu estou decorando, né? Eu tô decorando os pronomes. Peraí, eu estou usando os pronomes para quê? O pronome substitui o nome. Então eu uso o pronome para que eu tenha uma coerência textual e automaticamente eu não repita, né, palavras, para que meu texto não fique, né, a questão do vocabulário empobrecida. Né? Então, quanto mais eu vá repetir, isso mais é prejudicial para a minha redação. Então, a competência 4 vem reafirmando a questão da gramática nas nossas vidas. Ok, meninos? Até a competência 4, todo mundo entendeu tudo? Posso ir para 5 e responder o Guilherme? Me dê um ok no chat, por favor, se está tudo ok. Vocês estão entendendo tudo que a gente está falando? Estão gostando? Está ajudando? Está tudo tranquilo? Como é que está aí? Me fala. Tudo certinho? Então tá bom. Obrigada, meus queridos. Então vamos lá. A competência 5, que o Guilherme levantou aí, ótima pergunta, Guilherme. Ela vem colocando aí o que o Enem vem exigindo de nós. Hoje nós falamos da prova da UERJ, né? Eu e o Tiago mencionamos aqui a prova da UERJ. A UERJ, por exemplo, né? Pode ser que tenha alguém aqui que já pensou em fazer o UERJ, ou que já fez. A UERJ, por exemplo, ela não exige proposta de intervenção. Mas eu fiz. Não tem problema, mas não é uma exigência, correto? Da prova da UERJ. Então, quem que exige proposta de intervenção? Quem exige de nós é o Enem. Então, o Enem vem com a competência 5 assim, elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Hoje, o Tiago também levantou a ideia aí, né, o respeito aos direitos humanos. Se não respeitar, nós vamos ganhar 0, ok? Até aí? Então, nessa última competência, vem sendo aí críticas, né, e críticas, assim, intensas, principalmente dos alunos, né, em relação a essa proposta. Por quê? Porque os alunos falam assim para mim, poxa vida, Tatiana, o último parágrafo da minha redação, ele vale quanto, gente? A proposta de intervenção. Quanto que vale a minha conclusão no Enem? Parabéns. Muito bem, a galera tá colocando aí no chat. Muito bem, meninos.
de 0 a 200. Então, vamos pensar, um parágrafo valendo 200 pontos. É muita coisa? O que vocês acham? Fala comigo. Desabafem. É muita coisa? Muita coisa, né? Concordo com vocês. E eles estão sendo cada vez mais exigentes. Então, isso que o Guilherme tocou é muito importante, isso que ele, né, levantou aí esse problema. Então, primeira coisa, eu falei aqui, solução de um problema abordado. Que problema? Quem dá o problema para nós, não é isso? É a banca do Enem. Então, a gente comentou sobre a questão dos surdos, que foi um tema que já caiu no Enem, ok? E já adiantando o nosso dever para a próxima aula. Como que vai ser a nossa próxima aula, segunda-feira que vem? O Thiago vai compartilhar com vocês a última prova, a prova, né, sobre a questão dos surdos. Vocês, né, vão estudar em casa e próxima aula nós vamos pegar esse assunto e vocês vão trazer para mim, em tópicos, no caderninho de vocês. Eu quero um contexto, uma problemática, 2 teses, argumentos que vocês utilizariam e 2 propostas de intervenções. Nós vamos fazer um debate em cima disso, nós vamos apresentar esses tópicos em cima dessa estrutura. Depois desse debate, vocês vão me entregar, não é isso? A redação para a gente corrigir. Tranquilo? Então, já fica o dever de casa. Toda semana. Hoje, eu não estou pedindo a redação para a semana que vem. Por quê? Porque eu não trabalhei a estrutura toda ainda. E existem alguns alunos que nunca viram ou têm dúvida, então não posso exigir. Então, terminando a estrutura semana que vem, fazendo esse debate em cima da questão dos surdos, eu já vou pedir a redação para outra semana. Beleza, meninos? Então, vamos lá. Guilherme, te respondendo. Então, eu tenho que dar uma proposta. Que problema? O próprio tema que o Enem, né, nos fornece é um problema. Então, como que fica a questão dos surdos dentro da sala de aula, por exemplo? É um problema? Sim, e nós vamos ter que criar propostas para que a gente possa amenizar esses problemas. Guilherme, fala comigo. Tem como eu criar 2 intervenções, que essas 2 intervenções possam solucionar 100% esse problema? O Enem exige isso? Não, parabéns. Muito bem, Guilherme. Então, eu tenho que criar, pelo menos, medidas para amenizar esse problema. Muito bem. E essas propostas, antes de lançar essas intervenções, não é isso? O Guilherme tocou num assunto aqui muito interessante. Antes, eu tenho que fazer uma retomada. Eu faço retomada onde, Guilherme? Eu volto nas minhas... Para eu fazer essa retomada antes de dar a minha intervenção, quer ver? Vamos mostrar a estrutura? Lá, Guilherme. Conclusão. Média, é uma média de 6 a 7 linhas. Eu faço uma retomada. Logo em seguida, eu dou intervenção 1, intervenção 2 e faço esse fechamento. Essa retomada, quem quiser falar, pode falar também. Como que seria? O que é essa retomada que eu coloquei ali? O que é isso? Eu volto... nas minhas? Muito bem, meninos. Eu vou e retomo nas minhas teses. Aí o aluno vai falar assim, mas eu não posso repetir, né, professora? Normalmente, Guilherme, o que os alunos fazem? A gente vai mostrar um exemplo aqui. Eles fazem paráfrases. Fala a mesma coisa, mas só que com outras palavras. Entendeu? Mas eu ainda vou chegar lá ainda e vou te mostrar o exemplo. Até aqui, melhorou, clareou. Por quê? Qual era o problema que você estava sentindo? Você não estava fazendo a retomada? Pode falar. Geralmente eu só dizia a mesma coisa, então o meu professor ele problematizava muito isso na minha redação. Que você não fazia retomada?
Exatamente, que eu só basicamente falava o que eu já tinha falado, então não apontei mais nada. Entendi. E aí, Guilherme, você entende a necessidade de criar intervenções, né? E essas intervenções, elas são muito enjoadas. Por quê? Porque eles estão exigindo muito, né? Então, a gente vai ter que falar quem vai fazer, né? Lógico que tudo hoje, mostrar todos os exemplos hoje, não dá tempo da gente mostrar tudo. Eu vou começar a mostrar para vocês uma redação de uma garota, não é isso? Que ganhou 1000 pontos no Enem. A redação dela é uma redação que fez e continua fazendo muito sucesso. Além da redação dela, nós temos outros exemplos de pessoas que tiraram 1000 pontos no Enem, tá, gente? Então, a gente tem. Então, quando a gente pega, não é isso? A intervenção. Lá na nossa estrutura, nós temos intervenção 1 e nós temos intervenção 2. Então, a gente tem que pensar, né? O Tiago falou hoje muito a questão do agente, né? Quem vai fazer? Como vai ser feito? O meio que vai ser utilizado e a finalidade desse projeto. Lembrando que essas intervenções, que são colocadas na competência número 5, nós temos que ter em mente, nós temos que criar projetos que sejam efetivos, que sejam possíveis de acontecer na nossa realidade. Porque tem aluno, né, voltando das intervenções, o Guilherme perguntou, da retomada que faz na tese, etc. Peraí, acho que a Júlia fez uma perguntinha. Não, mas essa aqui até eu quero responder da Júlia. Tá. Então, peraí, então vamos terminar a intervenção. Então, quando a gente fala da questão desses projetos, tem alunos que falam assim para mim, porque lá, estou inventando aqui, lá na Suíça, esse projeto tal aconteceu. E aí o aluno leu atualidades. E, nossa, o Tiago, faz de conta, o Tiago falou que lá na Suíça rola assim, e eu vou colocar igualzinho. Não. Então, a gente tem que ter essa medida. A ideia bacana, a ideia interessante, por exemplo, o que acontece na Suíça, mas não quer dizer que isso é possível no nosso país. Porque o contexto é outro. Sim. Porque as questões econômicas são outras, política, social. Então, o aluno, aí a importância da aula de atualidades, né? Então, isso tudo enriquece. Na hora que eu jogo para minha intervenção, isso é enriquecedor, mas eu tenho que adequar a minha realidade. Tema é tudo Brasil, né? Sempre. Então, assim, a gente mas eu tem posso até... lógico, você pode citar. Se inspirar, tal, né? Citar, você está mostrando conhecimento. Mas eu não posso tentar pegar lá e falar assim, lá é idêntico, então eu quero idêntico lá. Se você pega, por exemplo, alguns... Vou citar aí a questão da problemática do gasto de energia nas cidades. Ótimo. Né? O gasto de energia. Nós estamos vivendo uma crise hídrica. Essa crise hídrica, já que o Brasil usa predominantemente matriz renovável, né, porque a hidrelétrica é renovável, mas depende de condições climáticas. Aí você vai ter que reduzir o gasto energético. Acaba que sobra muito para a população, vai lá para a bandeira vermelha, você aumenta 52%, você quer dar uma solução para isso. Aí, nas cidades, principalmente nas regiões centrais, você tem muito gasto de energia, né? O custo é alto porque você vai usar aparelhos de refrigeração. Ar-condicionado gasta muita energia. Só que aí você tem como reduzir isso. Que jeito? Minimizando os efeitos da ilha de calor. Um contexto grande. Bacana. Aí você vai pegar um exemplo da Coreia do Sul, que os caras revitalizaram o leito de um rio para reduzir a temperatura média na região central, que isso pode ser aplicado igualmente lá em São Paulo, na região da Marginal Pinheiros e da Marginal Tietê. Então, tem casos que você pode importar. Mas você tem que deixar bem... Exatamente. Deixar isso bem assim, explícito. Exato. Aí é um projeto que para ser aplicado, precisa ter deslocamento de população, readequação do trânsito, investimentos do poder público. Nesse caso aí, você vai falar sobre Ministério de Infraestrutura, dando exemplos, né? Você vai falar ali da Prefeitura Municipal, da Secretaria... Exato. Então... É mais complexo, você pode importar algum acontecimento internacional que seja igualmente aplicado, considerando que foi aplicado lá, em outros casos não, porque temperatura é diferente, clima é diferente, isso tudo estrutura... A gente tem que mensurar, né? E é muito, tipo assim, ó, a geografia nessa hora, gente, ó, é a menina dos olhos de vocês, menina dos olhos.
Agora, uma pergunta que a Júlia fez. Eu tento fazer. Em 6 e 7 linhas, mas sempre falta espaço. Você tem alguma dica? Treino. Acabou. Sabe? Acabou. Tipo assim, ó, não tem jeito, Júlia. Dá trabalho mesmo. Eu entendo você. Enjoado mesmo. Porque tem gente que tem um problema contrário, Júlia. Seu problema tá fácil. Né? Você passa do tamanho necessário. Você vai ter que enxugar. O problema é quando você não tem ideia para escrever. E isso é que é a desgracença, que é difícil de resolver. Verdade. Agora, eu preciso condensar. Eu preciso... Aí é treino, é prática, para você ter uma capacidade de síntese, olha, eu usando aqui o argumento da língua portuguesa, né? Muito melhor. Mas que você deixe claro e explicitar, né? Você explica, citando ali os argumentos, que o cara consiga ter começo, meio e fim do seu parágrafo. Sim. Aí, tipo assim, ó, prática. Gente, não tem tanto tempo que eu estou me moldando para escrever com maior intensidade, né? Eu falo isso porque eu sempre falei muito em público, sempre tive uma boa capacidade de oratória, mas nem para falar eu tenho muita capacidade de síntese. Meu aluno sabe que eu tenho uma dificuldade muito grande de cumprir. Eu tenho muita dificuldade de cumprir meu conteúdo no tempo estabelecido, porque eu vou querer dar detalhe, e às vezes eu não sou uma pessoa sintética, né? Eu falo de sintética? Sim, que dá uma sintetizada, né? Síntese, eu não tenho essa capacidade de síntese, por exemplo, no oratório. Me moldando para escrever, eu estou tentando ter essa capacidade de síntese. Eu tenho que escrever um artigo. Agora, para essa revista que vocês escutaram falar... Aí entrou nisso, só fazendo uma ressalva, entra nessa questão aqui de selecionar, que nós comentamos na competência 3. Por isso, uma outra dica, além que o Thiago colocou, que é assim, essencial, é a questão do treino, prática de escrita, não tem como a gente fugir disso. Colocar mesmo, uma outra dica, que a Júlia perguntou, colocar o relógio do lado, tá, gente? É uma boa. Coloca o celular, põe lá o alarme, né? Põe um tempo lá, coloca lá, eu tenho 1h30. Na hora que eu te pedir a redação, na hora que você estiver fazendo em casa, põe o telefone do lado lá, põe o seu alarmezinho. Tô fazendo em 1h, 1h30, show, você tá dentro. E essa prática, né? Que você falou. E aí é legal, porque sabe o que a prática faz com a gente? A gente começa a decorar. Cara, o Thor mama todos os dias 180 ml de leite à noite e de manhã. E normalmente à noite sou eu que coloco a água na mamadeira dele para ele poder mamar. Olha só que interessante, eu sempre paro muito próximo ou em cima de 180 ml. Olha. Porque eu já me habituei com a prática, o Thor vai fazer agora 3 anos e meio, eu já me habituei com a prática diária de derramar 180 ml. Então o que acontece? O barulho da mamadeira, já me faz saber que já está em cima ou perto de 180. A prática do tempo para escrever é muito parecida. Exato. Porque apesar de você ter o reloginho ali do lado e tal, no dia do Enem você não vai ficar olhando para o relógio toda hora, você perde tempo. Então, você vai habituar o seu cérebro para poder escrever dentro daquele tempo, dentro daquelas linhas. Por isso, Júlia, eu gostei, eu nem citaria para responder, né? Mas a ideia de selecionar ali, né? De ser já no planejamento, cara, faz muita diferença você delimitar aquilo que você quer. Foi exatamente assim que eu estruturei o texto lá para a revista. Eu delimitei o que eu queria, eu tinha muito mais possibilidades. Vou falar de crise hídrica nesse texto. Eu tinha muito mais possibilidades. Mas eu delimitei aqui, tipo assim, ó, isso aqui pode ser redação do Enem, pode vir em questões abertas de outros... Delimitei, excluí os outros, aí eu excluí assim, ó, com tranquilidade. Eu nem deu pesar no meu coração, porque não dava para desenvolver um texto em 1.800 palavras com aquilo que eu estava querendo escrever. Então, eu excluí para eu poder conseguir colocar dentro do texto só aquilo que eu queria. Então, cara, é tenso. Meu medo é ficar com pouca informação na conclusão. Júlia, eu acho que isso não vai acontecer. Principalmente você tendo 2 teses discutidas, cada uma em cada parágrafo. Eu estou respondendo pela Tati? Tudo certo. Encantada. Não tem como, sabe? Porque, na conclusão, você pode propor pode falar, isso. Mas 2 intervenções. Exatamente. Então, eu faço uma retomada, eu faço intervenção 1, faço intervenção 2. Aí entra, de novo, Júlia, esse medo é natural, ele é comum, né? Quando a gente começar a treinar, você vai ver que isso tudo vai passar, né? É a técnica, né? É a prática que vai dando essa segurança. Porque antes de começar... Não é isso? É difícil, né? A gente fica assim, meu Deus, mas eu sei isso tudo, mas ainda não coloquei a mão na massa.
Depois que a gente começa a colocar, a gente vai ganhando confiança, né? Vão vindo aí os primeiros resultados, as primeiras notas, a gente vai vendo o que a gente está errando, o que a gente tem que melhorar. Eu tô assim, tô gostando porque os meninos já estão falando, né? A dificuldade, né, de cada um, a maioria ele já está colocando. Então, acho que isso fica muito fácil de sanar isso tudo, né? De executar, porque já estão sabendo ali, né, mais ou menos onde tem que melhorar. A questão de ter um pouco, né, um repertório pequeno, pouca informação, só vai entrar nisso se a gente não ler, né? E se a gente não selecionar. Então, se eu seleciono, se eu tenho prática de escrita, se eu busco informação, se eu estou junto aqui, né, eu estou nessa luta ali, né, jornais, revistas, informações, atualidades, não tem como. Esse medo, eu te garanto, esse medo vai sumir em poucas semanas. Eu também acho, eu acho que é isso. Deixa eu só fazer uma pergunta. Aí eu vou perguntar para a Tati, né? Show. Eles nem estavam escutando, não. Gente, ó, combinado aqui entre a produção. Esse cara estava aqui perguntando os trem para nós, combinado entre a produção. Por isso que eu mutei aqui o microfone. Mas uma pergunta para a Tati. Diga. Em relação a essa intervenção 1 e 2, obrigatoriamente, ou, vou até falar uma palavra que eu gosto muito na geografia, respectivamente, intervenção 1, desenvolvimento 1, intervenção 2, desenvolvimento 2. Exato. E se eu quiser dar 2 intervenções para cada desenvolvimento, tem jeito? Não tem espaço. Tá vendo? É isso, Júlia. Se você tentar dar mais que uma proposta de intervenção, porque provavelmente você teria, não cabe. Aí o parágrafo explode o tamanho. Aí a gente foge daquela proposta, que é uma média, né? Aí lembrando, aquilo ali não é uma receita de bolo. Tem aluno que fala assim para mim, eu fiz um desenvolvimento 2, 8 linhas. Eu fiz 7 linhas, eu tô fora da redação do... Não. Aquilo ali é uma média. A galera que vem ganhando 1.000 faz essa estrutura aí. Se vocês fizerem as contas, no final das contas tem que dar 30 linhas, gente. Exato, aí o esquema tá esse, dentro disso. Muito bem. 30 dividido por 4 seria uma média de 7,5, né? Aí a gente tem, ó, a introdução. A introdução, todo mundo, né, deve ter reparado ali, ó, a introdução e a conclusão, elas são menores. Onde que eu tenho que mostrar mais? Não que antes eu não tenho que mostrar, não, mas aqui eu tenho que desenvolver, que são os argumentos. Porque aí é onde você vai desembolar mais o texto, é onde você vai ter necessidade de ter um parágrafo maior, né? Exatamente. E para fechar, eu quero mostrar lá aquela introduçãozinha, aqui nas competências, eles estão falando que para a gente escrever bem, a gente não tem que escrever difícil. Então, tem muitos alunos que falam assim, eu tenho que fazer uma redação, eu tenho que ser nível Machado de Assis. Tá amarrado. Não é. O Enem, mas eu sou nível Machado de Assis. Que ótimo, maravilhoso, show de bola. Mas a exigência não é essa, né? Então, o que hoje as bancas pedem? Que eu escreva de maneira clara, objetiva. Então, o que eles querem é um exame nacional do ensino, né, médio, segundo grau. Então, eu não preciso ficar assim, ai, meu Deus, o meu nível tem que ser pós, né? Não é isso. Então, o que o Enem deseja, né, é que você siga, que você tenha essas competências e escreva um texto objetivo e claro. Dá até para usar uma mesóclise, como é que chama isso? Pode, eu vou mostrar ali. É isso, né? Pode. Dá até para usar, mas não precisa exagerar também, né? Não, a exigência não é essa. Toda hora, colocar-me-ei, porque você não pode, né? Você não vai ficar fazendo a primeira pessoa. Mas é porque colocar-me-ei a primeira pessoa, você não pode, né? Tipo assim, gente... Você pode usar uma mesóclise. Dá pode. Mas aí, tipo assim, os caras... linguagem rebuscada que fala? Cara, não tem necessidade disso. O aluno, e esse medo, muitas vezes, está relacionado a isso, sabe? Porque, às vezes, o menino tem tanta coisa legal para mostrar e ele fica assim, mas o meu texto é muito humilde, mas a ideia é um texto claro. Vocês vão ter a possibilidade de ler o artigo que eu falei para vocês da revista lá, que eu chorei, e você vai ver que não tem nada de rebuscado, foi uma escrita muito simples, deliciosa de ser lida. Não precisa ser Rui Barbosa. Não, cara,
Assim, eu tenho minhas ressalvas com essa galera aí. Esses caras de ficção de ler, velho, não é linguagem para nós, não, sai fora. E, tipo assim, ó, pra galera do ensino médio, pra você for lá fazer uma especialização, mestrado, doutorado, obrigatoriamente você tem que evoluir em capacidade de escrita, ter mais, né, um vocabulário mais... objetivo, claro, de ensino médio. Ponto. Acabou. Ponto. Porque você tá fazendo um exame de ensino médio. Sem nervoso, na tranquilidade. Aí agora, fazendo um favor, o Thiago vai colocar pra gente a redação de uma garota. Deixa eu... Isso. É só colocar assim, Thaís, 1000 pontos, Sísifo. Se colocar isso, vai aparecer na hora. Tá, peraí. É com TH, né? Thaís dela, eu acho que é assim. Isso, Thaís... TH. 90% é TH. Isso. É Sísifo, redação Enem. Aí vai aparecer a redação dela. Deixa eu colocar aqui, Thaís, redação. Como é que escreve o que você falou aí? Sísifo. S-I-S-I-F-O. Sísifo, o mito de Sísifo. A gente vai trabalhar um pouquinho esse mito aí, falar um pouco essa mesma. Essa. É isso, não é? Essa. Aqui, começa aqui. Tá, peraí, deixa eu... Aí, para os meninos... Vou projetar na tela aí, galera. Ah, tá. Já aparece para eles, né? Sim. Aí, gente, ó. Aí tem um subtítulo ali, ó. Quer ver? Volta um pouquinho. Olha lá que interessante a história dela. A Thaís... Deixa eu voltar desde o início. Olha lá, ó. Veja a redação de estudante que tirou 1000 2 vezes no Enem. Bacana, né? E aí é o tema da nossa próxima aula, Thiago. A gente vai fazer um debate envolvendo atualidades sobre desafios para a formação educacional de surdos. Os meninos, na hora que você teve que sair um pouquinho, eu deixei com eles o seguinte dever. Eles vão ler sobre esse assunto, vão anotando aí o nosso dever de casa, hein? Eu sou chata, eu peço toda semana. Tem que fazer, senão não evolui. Não tem jeito. Então, o tema tá ali, vocês já podem... Tem como mandar essa proposta para eles, já de uma vez ali, esse documento? Sim, você fala esse link específico? Esse que tá aqui mesmo. Eu mando o link. Pode mandar o link? Tá. Aí, então, fica esse deverzinho, né? Desafios para a formação educacional de surdos. E o que os meninos farão para a próxima aula? Em cima daquela estrutura que eu mostrei, né? Esse documento também já vai para eles hoje, né? Da estrutura. Isso. Eles vão trazer para mim 2 teses, problemática, contexto, mesmo que seja em tópicos. A gente vai debater aqui, né? Estudar juntos sobre esse assunto. Em cima disso, eu vou trabalhando a estrutura textual. Aí, gente, vamos lá, então. Essa garota, ó, tirou 1000 pontos, 2 anos, consecutivamente, olha lá. Aí, ó, hoje vai ser só o primeiro parágrafo. Semana que vem a gente faz mais. Vamos aos poucos. Lembra da estrutura que eu mostrei? Primeiro, a gente faz um contexto. Depois, eu apresento a problemática. Logo em seguida, eu dou as teses. Olha como essa garota começa, olha que interessante. Na mitologia grega, Sísifo foi condenado por Zeus a rolar uma enorme pedra morro acima, eternamente. Todos os dias, Sísifo atingiu o topo do rochedo. Contudo, aos operadores argumentativos. Contudo, estão percebendo como que faz a conexão das ideias? Contudo, era vencido pela exaustão. Assim, a pedra retornava à base. Odiernamente, o que você acha dessa palavra, Thiago? Nossa, mãe! É tipo assim, é um semi-rebuscado, né? Porque é bonito. É bonita, bacana. O que é odiernamente? Vamos ver quem vai acertar. O que significa? Sei lá. Eu não tenho os vocabulário desse aí, não, galera. Meu esquema é falar nós, parceiro. Vamos colocar no chat. O que é odiernamente? Atualmente, Tati. Oi! Atualmente. Esse mito... Isso é da galera que tá aqui assistindo presencial. Tá vendo, né? Odiernamente, esse mito assemelha-se à luta cotidiana dos deficientes auditivos brasileiros, os quais buscam ultrapassar as barreiras... Desculpa, né? Peraí. Ultrapassar as barreiras as quais os separam do direito à educação. Então, vamos lá. Primeiro, essa garota, ela usou
tô sem meu óculos, a mitologia. É um contexto legal? Cara, muito legal. O jeito que ela começou o texto, muito massa. Muito Chique, massa. né? É porque você já quando você começa a falar do negócio que normalmente a galera não tem ideia para poder ir lá e fazer, imagina o cara que tá lendo isso. Exato. Começa a ver mitologia ali, velho, que doido. Diferente, né? Muitas pessoas nunca ouviram falar no mito de Sísifo. E a história, né? Olha só o que aconteceu com Sísifo, gente, que interessante. Todos os dias atingiu o topo do rochedo, contudo, ele era vencido pelo cansaço, pela exaustão. Assim, a pedra retornava à base. Odiernamente, ou seja, nos dias atuais, não é isso? Esse mito, ela fez a ligação. Então, não adianta, eu começo, tenho um contexto, e aí eu vou falar de uma problemática. Mas esse contexto tem que estar tudo a ver com o texto. Sim. Porque ela vai falar do sofrimento, aí ela vai fazer o gancho com a situação das pessoas, não é isso? No ambiente educacional, no caso, os surdos. Beleza? Assim, a pedra retornava à base. Odiernamente, esse mito, olha lá a conexão, assemelha-se à luta cotidiana dos deficientes auditivos brasileiros, os quais buscam ultrapassar as barreiras, não é isso? As quais os separam do direito à educação. Nesse momento, ela mostra a problemática, que é a sequência que a gente colocou. Contexto, problemática. E ela foi bem genérica, né? Ela falou assim, ó, ultrapassar barreiras. Ela nem falou que barreiras. Aí porque ela não é exato, não é para falar aqui. Exatamente, porque não é para desenvolver. E esse é um problema que a maioria tem. Já quer começar a desenvolver. Impõe e desenvolve. Aí faz 10, eu já peguei redação com 10, 11 linhas de introdução. Chama ejaculação precoce na redação, viu? Você já logo ali no começo, você já quer desembolar o negócio e pá, acabou. Véi, vai dar merda pra você. Ele fala mesmo, tá? Velho, se não fosse para falar, nós nem dava aula, pô. Cara, para de ser precoce, respeita o processo. Se você vai apresentar só um pedacinho, seja só um pedacinho. Ela foi genérica. Que barreiras são essas, velho? Calma. Exatamente. Respira. Ela dá ali, né, todo aquele mistério. Pronto. Acabou. Cara, você dá vontade de ler o próximo parágrafo já. Acabou. Você respondeu. Nesse contexto, não há dúvidas. Agora ela tem que colocar as teses. Não há dúvidas de que a formação educacional de surdos é um desafio no Brasil, o qual ocorre, infelizmente, lá a primeira tese, não só a negligência governamental aos operadores argumentativos, o texto dela tem lógica, está somando, mas também ela está deixando claro que são duas teses ao preconceito da sociedade. Então, a estrutura é organizada, ok? Então, ela seguiu lá um contexto super diferente. Lembrando, né? O aluno falou assim, mas cadê o título? O Enem não é obrigatório usar o título. Então, a pessoa usa, caso ela queira, caso ela se sinta à vontade, mas chamando a atenção que a gente vai falar muito isso durante o nosso curso. No edital, gente, está escrito o seguinte, se eu decido usar, e se o meu título não for interessante, não for criativo... Perde nota. Perde. Então é melhor não usar, né, velho? Então, a maioria dos alunos pensam assim, né? Eles falam assim, eu não vou colocar. Então, assim, fiquem à vontade. Ela tirou 1000. Tirou. Ela não pôs título. Tem gente que tá tirando 1000 e não tá colocando. Então, mas ela não pôs. Sim. Então, acabou, filho. Para que você vai correr o risco de pegar ali sabe? A Ana colocou, tem esse argumento que muitos utilizam também. Aí, ó. Fora que o título, né? Eu já vou perder, vai perder uma linha. Você pode escrever o título na linha de baixo sem soltar a linha, já ia começar? Não pode soltar. Aí, tem que ser direto. Então, você já vendo? perdeu uma linha, é o que a Ana falou, tá certo? Você não pode perder uma linha, não pode soltar uma linha. Então, é melhor não pôr, gente. Teve uma vez que teve um aluno, eu sempre conto essa história, que é engraçada, né? Você falou assim, vamos falar, né? Pode falar. O menino colocou assim, foi sobre a lei seca, aí o menino colocou assim no título. Eu sei que vocês vão achar que é piada, mas foi verdadeiro. O menino colocou assim, a lei é seca, mas o bico tá molhado. Então, assim, gente, cuidado com os títulos. Então, é norma culta. Adorei o título. Não, se for para pôr isso aí, põe para virar meme, para nós rir depois. O menino escreveu para mim. Chegou à sala de aula, assim, empinado, tirando onda, ele falou comigo.
mas eu sou criativo. Eu falei, eu também. Ele falou, a galera adorou. Tava Vai todo pro mundo... circo, maluco. Por que você tá escrevendo Mas redação? esse título, ele não condiz com uma prova de vestibular. Então, ele escreveu para mim, a lei é seca, mas o bico tá molhado. Eu falei, não, senhor, esse título eu não posso aceitar. Então, o título... E acabou que ele foi criativo, porque eu nunca mais esqueci dele. É lógico, né? Eu sempre conto essa história. Então, assim, o título, não é isso? O título é a síntese do meu texto. É a manchete do meu texto. Eu tenho que pensar nisso tudo. Eu vou perder uma linha, vou... Então, assim, a maioria vem fazendo essa opção de não usar título. Não, e sabe quem que foi esse cara? O Felipe Neto. Não deu em nada na vida e virou youtuber. É o ex-aluno dela. Ela não quis falar o nome do cara. Foi ele que falou esse trem aí, não deu nada, porque ele não conseguiu. Ele tentou pôr o título lá no Enem, o Enem deu 0 para ele, agora ele está fazendo conteúdo digital. Ou seja, se você quer fazer conteúdo digital, põe um título desse aí, tá? É isso, aí você vai conseguir, né, se desembolar legal. Ele mata a gente de rir. Peraí. Galera, então é isso. A gente tava só fechando o esquema aqui para pôr um link para vocês aqui no chat. Uhum. O seguinte, esse negócio, a gente vai tentar falar... Não, ele não processa nós, não. Depois eu conto uma história para vocês por quê que ele não processa nós. Jesus, fica de boa. Qual que é o rolê, né? Com essas brincadeiras, a perspectiva é você entender que não, velho. Tipo assim, se não precisa pôr, não põe. Não faz sentido você arriscar. Ai, Thiago, eu não sou uma pessoa que tem muito repertório, eu vou tentar escrever menos. Aí uma linha a mais para mim tem essa pode questão ser, da linha. eu vou usar o título, mas aí você tem, tipo assim, você corre o risco do título não ser uma boa. Então, eles exigem essa criatividade. A gente vai mostrar exemplos com e sem título para vocês terem uma noção de qual que é. Sabe? Amadurecendo a ideia também, né? Agora, essa ideia de se associar com conhecimento que está para além do que normalmente a gente fala no dia a dia, você pode ver que foi ali para uma base meio que filosófica, né? Você vai pegar uma mitologia, uma coisa que não é palpável oficialmente, mas que a galera tem acesso ao mito. Thiago, eu nunca nem tinha ouvido falar. Repertório, conhecimento de mundo, sabe? Por isso que eu gosto de trazer o primeiro dia esse mito, porque muitos não conhecem. Não, eu mesmo, nunca tinha ouvido falar, não. Então, ele acaba assim, né? A mitologia, né? Ela nos enriquece muito. Lógico. Né? E dá para associar com muita coisa, né? Sim. E ela fez a associação ali, né? Perfeita. E aí, na próxima aula, eu vou continuar aí. Eu quero mostrar a redação dessa garota, mas eu quero também as teses de vocês, os argumentos de vocês, não é isso? E propostas de intervenções. Então, a gente vai fazer esse famoso debate da aula de redação e a gente continua com super dicas, né? E vamos que vamos. Rolou. Queridos, olha só, vai cair aí no chat o link para esse projeto do Podcurso. Uhum. Isso não está dentro do pacote de ninguém, é separado, né? Esse projeto nosso, que começa hoje, essa é a primeira aula, a aula experimental, ele vai seguir até o Enem. Isso. Então, nós vamos ter encontros semanais de atualidades e redação para aprofundar aquilo que vocês precisam para fazer a prova de redação. Pô, Thiago, na minha turma já tem a redação. Eu posso fazer? Lógico que você pode fazer. Lembrando que é uma turma específica. E nós teremos, além da redação, uma turma também de matemática. Existe um Podcurso de matemática que sexta-feira, às 14 horas, você também tem um convite que já está feito. Você vai ver o link depois aí, você vai receber o link para você fazer a inscrição para participar. Sexta-feira, às 14 horas, nós temos um modelo de um Podcurso também de matemática. Chama Podcurso MET 1000. Aí você pensa assim, Deus do céu, que nome diferente. Red 1000, MET 1000. Beleza? Aí eu vou explicar por que o 1000. Tiago, tem como tirar 1000 na matemática?
Não, e você sabe por quê. Mas a gente discute depois isso aí no nosso podcurso de sexta-feira. Então, fica aí o convite para que vocês participem conosco e fazendo matrícula hoje, até a meia-noite, tem 10% de desconto. Fechou? Então, vai ter aí o cupomzinho de desconto para quem quiser fazer matrícula hoje com 10%. Beleza? Show de bola. Fechou? É isso. Ó, eu e a Tati, pelo menos, eu gostei muito de ter participado. Eu amei. Isso aqui, né, Muito de bom. verdade. Energia muito boa. A E nem atualidade... parece que fosse 1h30, né? Não, e pra Rapidinho. gente não, mas não sei se pra eles, né? Talvez pra eles parece que foi 10 horas, né? Ah, não. Tomara que não, né? Passa rápido. Passou rápido mesmo. Passou. Rápido mesmo. Muito bom. Ainda mais que eu viajei ali pra fora pra poder resolver uma treta. Aí a já colocou, parece não, é rapidinho. Parece que eu não falei nada e o negócio acabou, né? Mas então na semana que vem a gente tá já colocando, vem, ó, passou a rápido. gente já vem, fala sobre o texto e, gente, sabe o que eu tô sentindo cheiro? De nota 1000. Ai, meu Deus, uma Jesus, ai, nota que 1000. delícia. Cara, eu quero ir pro Jornal Nacional. Eu também. Sabe, eu quero ser falado no Fantástico. Vem em mim, Fantástico. O Oscar Amém. Schmidt, ó, ele já me segue no Instagram, ele comenta nas minhas fotos, fala que eu sou bonito. Eu só quero ser convidado para dar entrevista. Só isso. Só isso. Imagina, nós Já tudo é. lá dando entrevista. Porra, uma turma inteira tirou 1000. Como é que vocês fizeram isso? Vem provar do nosso tempero. É isso aí. Galera, nossa, meu Deus do céu. Amém. Só a Jaque que acredita, mas a Dani nem acredita, ela manda um kkk, ó. Significa que a fé é pouca. Existe Será, uma pouca Thiago? fé. Ah. Não sei, é o que o chat Será? está contando. Ah, muito bem. Entendi. Vamos ver de Amém. Vamos ver de qualquer. Bom, é isso, né? Foi um prazer, Mais gente. uma vez, sejam bem-vindos. Espero que a gente esteja junto. Um beijo, um abraço. Espero e vocês até o nosso segunda-feira. próximo encontro, né? Tamo junto. Toda segunda às 14 horas. Fechou. Obrigada. Um beijo, um abraço para todos. Tchau, Tchau, tchau. Beijos.